Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Vamos trabalhar? Eu perguntei se nós vamos trabalhar. Metade não respondeu, morreram no meio da madrugada. Abra comigo, por favor, Salmo 33, versículo 5. Salmo 33, versículo 5. Acharam ou não? Pergunta para quem está do seu lado, cadê a sua Bíblia? Salmo 33, versículo 5. É o tema que me foi passado para abrir os nossos trabalhos desse dia de domingo. Procurei o Senhor e Ele me atendeu. Livrou-me de todos os temores. Bate no seu peito e diz: o Senhor me livrou de todos os temores. Mais forte: o Senhor me livrou de todos os temores. Diga para quem está do seu lado: o Senhor te livrou de todos os temores. Fala para quem está do outro lado: o Senhor te livrou de todos os temores. Palavra do Senhor. Beija a sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. A palavra temor aparece na Bíblia 117 vezes. Quantas vezes eu disse? O detalhe é que temor na Bíblia tem uma conotação dupla. Em alguns momentos, o temor tem a ver com o dom do temor de Deus. Um alinhamento, uma seriedade, uma preocupação de fazer a coisa certa, um foco. Em alguns momentos, o temor tem a ver com medo. Como é que eu vou saber quando é temor no sentido de alinhamento ou quando é medo? É por isso que tem que fazer uma exegese do texto e do contexto. Neste caso aqui, eu invoquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os temores. Nesse caso aqui, temor é medo. Portanto, nós vamos tratar agora sobre a cura do medo. Diga comigo: agora eu vou ouvir sobre a cura do medo. Se você abrir a boca, eu fico muito feliz. Agora nós vamos tratar e eu vou ouvir sobre a cura do medo. Para isso, nós vamos pedir ajuda aos universitários. Nós temos na Igreja Católica 37 doutores. O que é um doutor da igreja? É alguém que ofereceu para a igreja a sua santidade, mas também ofereceu o seu intelecto. Os santos doutores, além de serem santos, eram extremamente inteligentes. E graças aos doutores, estamos de pé há 2000 anos com os concílios, com os dogmas, com a teologia. A racionalidade desses doutores contribuiu para que a igreja chegasse viva na sua teologia até aqui. Desses 37 doutores, 33 são homens e 4 são mulheres. Quantas mulheres eu disse? A primeira mulher, Santa Teresa d'Ávila. A monstruosidade teológica dela é tão grande que ela é chamada por muito de a Teresona. Quem nunca ouviu falar a respeito das 7 moradas de Teresa d'Ávila? A inteligência, a classe dela e a brutalidade teológica é sensacional. A segunda doutora da igreja é Santa Teresinha do Menino Jesus. Quem nunca ouviu falar da pequena Via? E com a sua santidade, ela se tornou a patrona das missões sem nunca ter saído do Carmelo. A terceira santa doutora é Santa Catarina de Sena, uma mística fenomenal, e ela tinha uma experiência muito forte com o Espírito Santo. Tem gente que acha que a frase que eu vou citar agora é do Papa João Paulo II, e não é.
o Papa João Paulo II parafraseou Santa Catarina de Sena, quando ela disse que se nós formos aquilo que nós temos que ser, nós colocaremos fogo no mundo. É doutora da igreja. E a quarta é a que vai nos ajudar agora sobre a cura do medo, é Santa Idelgarda. Diga comigo o nome dela. Santa Idelgarda, antes de entrar na vida religiosa, era médica. É uma santa do século X, XI, e ela escreveu um tratado sobre ciência e cura. Então imagina comigo, alguém que era médica, depois entra para a vida religiosa, depois é declarada santa, depois é declarada doutora, e ela escreve com a sua experiência de medicina, um tratado sobre medicina e cura. E no tratado sobre medicina e cura, ela fala sobre o medo que nós vamos tratar agora. Então eu vou falar sobre medo a partir da doutora da igreja, a Santa Idelgarda. Diga para quem está do seu lado o nome da doutora aí. Qual é o nome dela? Fala para quem está atrás de você. Fala para quem está na sua frente. Santa Idelgarda. O medo tem um pequeno problema. Quando nós éramos pequenos, as pessoas trataram medo como fracasso. O seu pai te dizia assim: busca o chinelo para sua mãe. Ô pai, eu tenho medo, deixa de ser fraco, menino, vira homem. Nós entendemos que se a pessoa tiver medo, ela é um fracote. A sua mãe dizia assim: você pode fechar a janela para mim? Mãe, eu estou com medo de lá fora fechar a janela. Ei menino, qualquer hora eu dou uns tapas em você, você tem medo de quê? Está na hora de você crescer. Nós entendemos que a pessoa que tem medo, ela é fracote. A pessoa que tem medo, ela é infantil. A pessoa que tem medo não tem fé. Quantas vezes na sua infância você ouviu que se você tem medo é porque você não tem fé? Isso não é verdade. Diga comigo, eu renuncio agora tudo aquilo que foi incutido no meu inconsciente desde a minha infância, que quem tem medo é fraco, que quem tem medo não tem fé, que quem tem medo não cresceu. Eu renuncio agora essa crença limitante, em nome de Jesus Cristo. Pode aplaudir quem está tomando posse já. Então, o que é o medo? Santa Idelgarda diz que o medo é uma resposta do organismo diante de uma situação de perigo. Você vai estranhar, mas Santa Idelgarda diz que Deus nos criou com doses de medo. Exemplo número 1. Eu não tenho medo de altura, mas se eu chegar na sacada de um prédio de 15 andares, aproximando 1 metro, eu começo a ter uma sensação estranha. A boca treme, eu sinto um tremor, começa uma suadeira e eu falo: nossa, o nome disso é medo, mas não é porque eu sou medroso. O medo é uma resposta do organismo diante de uma situação de perigo. Para que Deus colocou isso em mim? Para que eu tenha prudência, para que eu tenha cautela, para que eu pense 3 vezes e para que eu tenha um livramento numa situação de possível morte. Diga para quem está do seu lado: o medo faz parte da constituição do nosso organismo espiritual, emocional, psíquico e biológico. Exemplo número 2, eu tenho carteira A, B, C, D, eu dirijo há 30 anos e só ando correndo. Em 30 anos eu me envolvi em 2 acidentes na vida, bateram em mim e eu estava devagar. Então eu só ando correndo, eu não tenho problema com volante. Quem me ouve diga amém. Mas se eu sentar no lado do passageiro e o rapaz está me levando para o aeroporto e ele coloca 150, 160, imediatamente o meu coração dispara, a minha perna segura lá, eu seguro aqui e eu começo a ter a sensação: calma mano, tá tranquilo, não estamos atrasados não. Eu não tenho medo de carro, diga amém.
Mas o medo é uma resposta inconsciente do organismo diante de uma possível situação de perigo. Diga para quem está do seu lado: Deus fez você assim. Fala para quem está do outro lado: Deus fez você assim. Portanto, a pessoa que tem medo não é fraca, não é sem fé e não é infantil. Ela é humana, diga aleluia. Quem tem medo é gente, diga aleluia. Porque anjo não tem medo, quem tem medo é gente, diga aleluia. Quem está falando isso para nós é Santa e Delgada, e eu só estou traduzindo, diga amém quem está entendendo. Exemplo número 3, eu te dei o exemplo do prédio, dei o exemplo do carro, vou dar um terceiro exemplo. Toda pessoa, quando está prestes a assinar um grande contrato para jogar futebol, para comprar uma casa, para comprar um carro, para vender um terreno, você entra nesse estado de medo. Você chega lá para assinar o contrato e você fica: ai meu Deus, será que... Meu Deus, será que é? E aí o seu coração dispara, você começa a suar, você fala: eu acho que eu preciso fazer um xixi ali, daqui a pouco eu assino. E você vai no banheiro: gente, será que eu estou fazendo a coisa certa? Meu Deus, eu estou comprando uma casa, será que eu vou aguentar? Será que era isso? Será que era a vontade de Deus? Aí você volta: deixa eu ler os contratos de novo. Você começa num processo que vai de suadeira, tremedeira, alguns paralisia, outros disparo do coração. Tem gente que começa a falar demais, tem gente que fica mudo. Todo esse processo é uma reação involuntária do organismo diante de uma possível situação de perigo, como o apartamento, como o carro, como a assinatura do contrato, como uma grande decisão, como alguém que decide se casar. Tudo isso gera essa situação que é biológica, que é emocional, que é psíquico, que é afetiva. Isso faz parte do ser humano. Qual que é o nome disso? Isso é medo. E isso é bom. E está tudo certo. Fala para quem está do seu lado: que bom que a gente é gente. Eu não sei se você entendeu, você já está sendo curado e não está vendo, diga amém. Não, você não entendeu, você não entendeu. Fala para quem está do seu lado: você já está sendo curado e não está vendo. Não, se tivesse sendo curado, já estava aplaudindo e glorificando. Segundo Santa Delgada, doutora da igreja médica, no tratado sobre medicina e cura, a pessoa que tem medo, ela não é fracassada, ela é gente. Diante de um prédio, diante de um volante, diante de uma assinatura de contrato, diante de uma grande decisão, essas coisas acontecem porque Deus nos fez assim. Por 2 motivos. Motivo número 1, para que você adquira a virtude da prudência. Bate no seu peito e diga: o medo me leva à prudência. O que é prudência? Vulgarmente falando, é você pensar 5.000 vezes antes de tomar uma decisão. E é por isso que você entra em tanta barca furada, porque você age no impulso da emoção. E a prudência faz você examinar os prós, os contras, o horário, o movimento, as repercussões, as consequências. É esse processo que o medo que Deus colocou em nós precisa gerar. Um processo de discernimento espiritual. E isso se dá pela virtude da prudência. Então a pessoa que tem esse medo biológico, a pessoa que entende o equilíbrio disso, dificilmente ela erra, diga aleluia. Segundo benefício da pessoa que entende sobre isso, ela recebe muitos livramentos e ela não entra numa enrascada. O que é um livramento? Toda possibilidade de perigo, de morte, de consequência grave. Se você entendeu qual é o papel do medo, se você entendeu que você foi constituído por Deus assim, se você entender até onde você pode ir, dificilmente você vai perder a sua vida, colocar a vida de alguém em risco. Então a prudência é interessante e o livramento também. Tudo isso é divino e Deus nos fez assim. Pode aplaudir, que maravilha. Diga para quem está do seu lado: nunca mais chame ninguém de medroso.
Fala para quem está do outro lado, você está entendendo o que o cara está falando ou não? Agora você descobriu que a vida inteira você amaldiçoou seus filhos. Você é medroso, menino medroso. Menino medroso, tem medo de quê? Não é homem não, medroso. Se tivesse conhecido Santo e Delgado ou Moisés há uns 30 anos atrás, hein? Bate na sua boca e fala... Tudo isso poderia andar no mais perfeito equilíbrio, diga amém? O detalhe é que nós não praticamos esporte, nós não temos uma alimentação saudável, nós temos uma vida agitada. Hoje um excesso de tela, de dopamina, os hormônios à flor da pele, somado a um combate espiritual, problema financeiro, problema familiar, problema de saúde, crise sanitária, crise política. Quando a gente bate tudo isso no liquidificador, nós perdemos o equilíbrio desse medo que é bom, que é divino e que é biológico. E aí entramos nos estágios dos medos que não vêm de Deus. E quem também vai nos ajudar a entender isso é a Santa Idelgarda. Diga para quem está do seu lado, eu não conhecia essa mulher não, mas ela é muito boa, hein? Quem está comigo ainda, diga amém. Parabéns para quem está anotando. Primeiro tipo de medo, segundo a Santa Idelgarda, é que foge do equilíbrio. Já não é bom, a gente precisa resolver ele. Ela diz que é o medo do desconhecido. Repete comigo. Bate no seu peito e diz medo do desconhecido. Fala para quem está de um lado e do outro, medo do desconhecido. Santa Idelgarda diz que para curar o medo do desconhecido, não é rezando que se cura, é trazendo a luz à consciência. Eu vou explicar. Imagina comigo que você tem medo de avião, amém? Tem gente aqui que poderia ir para a Terra Santa com a canção nova, e não vai porque tem medo de avião. Fala para quem está dizendo lá, ridículo, você é ridículo. Santa Idelgarda diz que não é ir no Santíssimo e dizer, Jesus, cura o meu medo de avião, cura o meu medo. Isso não vai acontecer. Santa Idelgarda diz que para você ser curado do medo de avião, você tem que trazer a luz à consciência. O que é luz à consciência? Você começa a ler sobre avião, ler sobre turbulência, você começa a ler gráfico de quantos voos saem do Brasil por dia, de quantos chegam, de quanto dura um voo, da altura que um avião voa, e aí a consciência iluminada para de ter medo do desconhecido, e ela entende que quando um avião cai é uma fatalidade, porque avião não cai. Avião é o transporte mais seguro do universo. Enquanto, num final de semana prolongado, acontece nas estradas de Minas Gerais, de 500 a 700 acidentes, a probabilidade de uma queda de avião é 5 milhões de vezes a menos do que um acidente no seu carro, num feriado prolongado. Então o avião não cai, e aí a consciência vai entendendo por que o avião sacode, que turbulência não derruba o avião. Então você vai entendendo qual poltrona é melhor sentar, porque balança menos, é melhor sentar na frente, é melhor sentar atrás, é melhor ter uma janela, anda com a janela aberta. A consciência vai entendendo isso e o medo do desconhecido vai embora. Então você compra uma passagem, vai para a Terra Santa, porque agora você não tem mais medo de avião. Diga para quem está do seu lado, se o medo é por causa do desconhecido, você precisa trazer luz, conhecimento, a consciência. Exemplo número 2, eu citei o avião. Exemplo número 2, eu tenho muito medo de dirigir, quando passa uma moto perto de mim, eu assusto. Começa a ler sobre carro, faça autoescola. Moisés, eu tirei carteira 10 anos atrás e nunca andei porque eu tenho medo. Faça reforço, ande de noite, no momento que tenha menos pessoas, vai treinando no seu condomínio, na sua rua, vai criando.
Quando você traz a luz à consciência, sob domínio do carro, sob legislação, esse medo automaticamente vai embora. Santa Edelgarda, doutora médica no Tratado sobre Ciência e Cura, diz que o medo do desconhecido não sai com oração, sai com conhecimento. Já que o medo acontece porque você não sabe o que vai acontecer, você precisa entender o que vai acontecer. Automaticamente o medo sai. Quem está comigo, diga amém. O problema é que você não estuda nada. Fala para quem está do seu lado, você não estuda nada, você não lê nada. Exemplo número 3, falei do avião, falei do carro. Eu tenho muito medo de empreender, Moisés. Eu sou CLT, estou sofrendo um monte, meu salário é pouco, e eu tenho que empreender. Eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu tenho um talento, mas eu tenho tanto medo de empreender. É claro, é um medo desconhecido. Você nunca empreendeu, você nunca teve empresa, você nunca foi chefe de si mesmo. O que você tem que fazer? Vai para o Sebrae, vai escutar palestra, frequenta o Senac, escuta vídeo, como é que empreende, como é que começa, consulta um contador, vai entender que tipo de CNEI você tem, qual o CNPJ que você tem que abrir, que tipo de imposto, como é que você vai fazer, vai colocar a sede da empresa em casa, vai alugar um cômodo, vai ter funcionário, vai você mesmo, vai ter prolabore, como é que fica a participação do lucro? Aí você começa a entender e você perde o medo do desconhecido. Por quê? Porque trouxe luz para a consciência. Ai, Jesus, eu quero tanto empreender, me tira esse medo. Eu falei, como é que você vai tirar medo? Você não sabe como é que você empreende. Pergunta para quem está do seu lado, está entendendo ou não está entendendo? Tudo pode ser mudado pela oração, diga amém. Amém. Mas nem todas as coisas se mudam rezando. Santa Edelgarda diz que há coisas que você precisa entender para sofrer menos. Dá um cascudinho na sua cabeça e fala, isso aqui que eu estou falando. Dá um cascudinho na cabeça que está do seu lado e fala, é sobre isso que ele está falando. Exemplo número 4, avião, dirigir, empreender. Exemplo número 4. Ah, eu tenho muito medo de servir a Deus porque é muita responsabilidade. É verdade, mas por que você tem medo? É desconhecido, você nunca serviu. Então o que você vai fazer? Auxilia quem está servindo. Organiza a tua vida, vai passar um final de semana no seminário. Descubra como é que é a vida de um padre. Vai passar um final de semana na Canção Nova, vem servir na Canção Nova, vai sentindo o ambiente, vai vendo o que é ser ministro de Eucaristia, dirige para alguém que está indo levar comunhão para o doente, para você começar a trazer luz à consciência. Ah, então é assim que serve a comunhão? Nossa, então não é tão difícil assim. Nossa, é só eu decorar isso assim que tá bom? Nossa, então não era isso. Nossa, eu tinha medo, porque eu achei que eu tinha que pregar, não tem que pregar não? Nossa, tá, você vai trazendo luz à consciência, você perde o medo de ir para o seminário, você perde o medo de cantar, você perde o medo de pregar, você perde o medo de ser ministro de Eucaristia, e você perde o medo de dar a vida na Canção Nova. O medo era por quê? Porque era desconhecido, você nunca fez. Então você tem que trazer luz à sua consciência. Quem está comigo, diga amém. Fala para quem está do seu lado, tudo isso é você que tem que fazer. Ah, eu fui chamado para ser servo na minha paróquia, eu comecei a tremer, eu falei, Deus, começa carregando água para o pregador, começa puxando o mistério do texto. Daqui uns dias você está puxando o texto, daqui uns dias você está rezando o texto sozinho, daqui uns dias você está orando em língua entre um mistério e outro, daqui uns dias você está contemplando os mistérios e proclamando cura, daqui uns dias vai ser uma luta para não colocar você para rezar esse texto, porque você já tomou posse do texto, mas ontem você tinha medo. Por que era medo? Porque era desconhecido. Agora não é mais desconhecido, você trouxe luz à consciência. Quem me ouve, diga amém. Fala para quem está do seu lado, segundo Santa Edelgarda. Abra a boca, a doutora da igreja. Existem medos que só sairão se eu trouxer luz à consciência. Quem está vivo ainda pode aplaudir, está me ouvindo? Aplaude aí, padre, para me ajudar. Aplaude o senhor também. Avião, dirigir, empreender, servir. Quinto exemplo.
Ai, eu tenho tanto medo de ser pai, eu tanto medo de ser mãe, assim, porque tem hora que eu acho que eu nem sei se eu quero ter filho, porque é uma responsabilidade, né? Por que você tem medo? Porque é desconhecido, você nunca foi pai, você nunca foi mãe, ué. O que você pode fazer enquanto está namorando? Começa a ler. Quando eu fiquei noivo, eu comecei a estudar sobre paternidade. O que é ser pai? Aí a minha esposa engravidou de gêmeos. Aí eu comecei a ler sobre como ser pai de gêmeos. Aí fizemos ultrassom, descobrimos que eram 2 meninas. Aí eu comecei a estudar como ser pai de menina. E hoje elas já têm 19 anos e está tudo certo. Mas eu não venci o medo pedindo a Deus, tira o medo de ser pai. Não, eu comecei a entender o que é ser pai, o que é ser pai de gêmeas e o que é ser pai de meninas. A luz, a consciência trouxe o medo do desconhecido. Pode aplaudir? Pode aplaudir? Avião, dirigir, empreender, servir, ser pai ou ser mãe. Próximo medo. 6º, medo de falar em público. Ai, eu tenho tanto medo de falar em público. Quando eu vejo o microfone, eu já sinto o rabo do diabo ali. Você não precisa começar falando em público. Você pode começar no ponto do ônibus falando para seu amigo. Daqui a pouco você pode falar numa roda de amigos. Daqui a pouco você vai falar na sua aula de faculdade para 20 alunos. Daqui a pouco você vai dar o seu testemunho num grupo de oração para 30 pessoas. Daqui a pouco você vai participar de uma tarde de louvor com 80 pessoas. Daqui uns dias você está pregando na Canção Nova em rede nacional e todo mundo vai perguntar: você não tinha medo de falar em público? Tinha, porque era desconhecido. Mas quando eu trouxe luz à consciência, eu entendi a dinâmica de como é falar em público, o medo foi embora e hoje eu me sinto bem profetizando e falando das coisas que Deus fez na minha vida. Sétimo exemplo. Não, esse eu já falei. Fala para mim que você está entendendo tudo. Nossa, me deu vontade de ir embora, me deu. Eu cheguei lá de Cachoeira, da outra Canção Nova, é ótimo. Eu cheguei lá da outra Canção Nova quase meia-noite e eu vim cá. Oh, você pode abrir a boca e dizer que está vivo? Diga: eu estou vivo. Beleza. Qual é o desequilíbrio primeiro do medo? É quando você não conhece as coisas. Bate no seu peito e diz: eu estou entendendo tudo. Obrigado, Santa Idelgarda. A partir de hoje, tudo aquilo que eu tinha medo, porque era desconhecido, era o medo do novo, era o medo do que vai vir, eu não terei mais medo. Porque eu vou ler, eu vou escutar pregação, eu vou ouvir uma palestra, eu vou pesquisar, eu vou trazer luz à consciência, e a partir de agora, desse ano ainda, e para 2026, eu não terei medo de mais nada, em nome de Jesus. Segundo tipo de medo desequilibrado. Lembra? Nascemos com medo, o medo é bom. O desequilíbrio gera o medo do desconhecido e gera também o segundo medo agora. Diga comigo: medo por causa de traumas. Fala para quem está do seu lado: medo por causa de... Exemplo número 1. Por que você tem tanto medo da economia do país? Por que você tem tanto medo de ficar desempregado? Por que você tem tanto medo? Tanto é que você segura o dinheiro e você é mão de vaca até para pagar o dízimo. Por que não? Porque meu dinheiro, porque você sabe, meu dinheiro, esse medo de ficar sem dinheiro, de não ter trabalho, é um trauma. Você passou dificuldade financeira na infância. E além disso, às vezes você teve um pai ou uma mãe que dizia: você sabe, né, a gente que é pobre, porque você sabe, né, a gente tem que trabalhar porque a gente é pobre, porque você sabe, né, a gente que é pobre, a gente que é pobre. E a vida inteira sua mãe falou: porque a gente que é pobre, a gente que é pobre, é porque você sabe, né, nós que somos pobres, nós que somos pobres. O que você fez hoje? Você segura dinheiro, você não investe, você não compra nada, você não faz um churrasco, porque para não gastar dinheiro à toa, porque...
esse medo, fala para quem está do seu lado, trauma. Como é que Santa Delgada diz que a gente cura esses traumas através da cura interior? E pasmem, Santa Delgada, que era médico, diz que algumas coisas que nós não curamos na igreja, nós curaremos fazendo terapia. Olha para quem está do seu lado e fala, olhando para você, você tem cara que precisa de terapia. Por que que você tem dificuldade de lidar com dinheiro? Porque você tem trauma. Porque nós era 7 irmãos. Papai comprava a bermuda para o meu irmão mais velho. Quando não servia para ele, aí ficava para o mais novo. Aí mamãe cortava um pedaço, ajustava, costurava. E o mais novo aproveitava o quichute do mais velho. Papai já morreu, mamãe já morreu, você nem é tanto amigo do irmão mais velho, e você hoje tem 50 anos, Jesus mudou a sua vida, e você continua assim, ó. Fala para quem está do seu lado, cura interior. Às vezes, para dar um up no seu casamento, você precisa levar a mulher para sair para comer fora. Mas eu não posso gastar dinheiro, saia para comer uma batatinha frita. É muito simples, uma batatinha frita com uma carninha acebolada custa R$40 uma porção disso. Aí você fala, eu pagar 45 numa porção de batata, para que lá em casa tem batata. Diga para quem está do seu lado, trauma. Exemplo número 2. Por que que você tem tanto medo de ficar sozinho? Porque você sofreu rejeição. Porque eu quero ficar sozinho, porque eu não quero ficar sozinho, porque eu quero a casa cheia de gente. Aí você pega os problemas das famílias, tudo, coloca tudo nas suas costas, para todo mundo ficar ali ao seu redor. E todo domingo a gente tem que comer na sua casa. A gente não quer comer na sua casa, mas a gente tem que comer na sua casa porque você é dominadora, porque você sabe qual é esse medo de ficar sozinho? Trauma. Porque você foi rejeitado na infância, talvez tinha um pai que era ausente, tinha uma mãe que era dominadora, e aí hoje você esconde atrás desse medo um trauma de que, quem sabe as pessoas vão me abandonar, e aí você congrega todo mundo nas suas costas. O problema é que você está doente. Como é que cura isso? Com Jesus. Acampamento na Canção Nova, Mundo Novo, pregação do Moisés, terapia. Fala para quem está do seu lado, eu estou achando você meio... Tô. Você tem lá uma mãe, uma avó, que está doente, que enche a casa de gente e reclama que todo mundo vai embora, que a louça vai ficar para ela, que todo mundo bagunça a casa dela, que os netos quebram as coisas dela, mas domingo que vem ela quer todo mundo lá de novo. Feridas da infância, chamamos de traumas, e é por isso que você tem medo da solidão. Você chega na sua casa, você liga rádio, televisão, internet ao mesmo tempo. Você não consegue ir no banheiro, faz número 1, número 2, com o rádio ligado, escutando vídeo no YouTube. Você toma banho com música. Você tem medo da solidão, você tem medo do silêncio. As feridas da sua infância. Como é que cura isso? Jesus. E se tiver muito crônico, terapia. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo o que eu estou falando ou não? Próximo exemplo. Pessoas que têm muito medo de perder pessoas. Dependência emocional. Você tem na sua comunidade, na sua paróquia, na sua família, na sua empresa, um monte de gente que pisa em você,
Faz você de gato e sapato, mas você é a mãezona, você é o paizão. Não, porque somos uma grande família. Que grande família? A pessoa trabalha lá, ela só quer o salário. Mas você quer que ela seja uma família. A nossa empresa é uma grande família com atestado, chegando mais cedo. Que grande família é essa? Mas na sua cabeça é aquela dependência emocional, né? De segurar todo mundo para não perder ninguém. Porque, né, nós temos que amar, temos que acolher todo mundo. E está todo mundo fazendo você de gato e sapato. Quem está me ouvindo? Trauma. Quando você é uma pessoa curada, você deixa embora quem quer ir embora. Quando você é uma pessoa curada, você não tem medo que a pessoa vá embora, porque se ela quer ir embora, ela vai embora. Como um filho pródigo, você quer ir embora, vai embora. Se um dia você quiser voltar, eu te acolho, mas eu não vou amarrar você aqui à força. Você quer ir embora, vai embora. Essa palavra é libertadora para você. Diga aleluia quem está recebendo. Ela é libertadora para você. Libertadora para você. Fala para quem está do seu lado, não tenha medo de perder pessoas. Trauma. Como é que se cura isso? Sacrário. Canção nova Abraça Minas. Mundo Novo, Eros Biondino, Moisés. E se precisar, quem está comigo ainda? Quem está vivo ainda, dá um glória. Próximo exemplo. Pessoas que têm medo de dar passos. Gente que foi reprimida na infância. Não faz não que vai dar errado. É melhor não tentar não. Não vão fazer não, porque isso pode ser que dá problema. Não, tem gente aqui com dons maravilhosos, com promessas maravilhosas, com profecias maravilhosas, e você caiu num processo de letargia. Você tem medo de tentar, você tem medo de errar, você tem medo de dar passo, medo do que os outros vão pensar, e você paralisou no medo. Qual o nome desse medo? Trauma. Porque a vida inteira ninguém deixou você fazer nada. Você chegava perto da sua mãe e falava, cala a boca, você quer conversa de adulto, você nunca se expressou. Aqui muitas pessoas que estão no meio de nós, você não é tímido, você foi reprimido. O tempo inteiro você não se expressava, você não podia falar, você apanhava se falava, o nome disso é trauma. Moral da história, hoje você poderia ser uma grande pessoa no mundo civil, no mundo espiritual, no mundo profissional, no mundo acadêmico, e você não é, por quê? Porque você tem medo, porque você está muito medo. Nossa Senhora, é tão medo. Fala para quem está do seu lado, trauma. Jesus hoje vai curar tudo isso, diga aleluia. Daqui a pouco vai ter adoração, Jesus vai curar tudo isso, diga aleluia. Fala para quem está do seu lado, Jesus pode curar você desse medo desequilibrado que não era para você sentir. Próximo exemplo. Muitas pessoas deveriam falar a verdade em casa, no trabalho, na família, na paróquia, mas você foge do conflito. Por que você foge do conflito? Porque você cresceu num ambiente de briga. Sua mãe falava alguma coisa, seu pai abafava sua mãe, você escutou grito, xingo, palavrão, gritaria, você viu briga, você tem horror a gente que fala alto. Por que você tem horror a gente que fala alto? Nossa Senhora, meu coração até dispara quando eu vejo alguém falando alto. Era o seu pai fazia isso com a sua mãe, e você via, e você assistia. Qual que é o nome disso? Trauma. Aí você precisa tirar uma pessoa da sua vida, você não tira, porque você não quer caçar confusão. Por que você não quer caçar confusão? Trauma, porque a vida inteira você viu confusão dentro da sua casa. Você foge da fala, foge da verdade, foge do conflito, foge do embate. Você foge de dar a sua opinião para não ter problema. Porque você cresceu num ambiente onde tudo que se falava dava problema. Qual que é o nome disso? Trauma. E como é que se resolve isso? Jesus Cristo. E se precisar... Alguém está comigo ainda? Metade não está. Aqui no Ministério de Música, ninguém dá glória, ninguém aplaude, nada. Metade já aplaudiu, o resto já morreu. Tem gente aqui que a vida inteira morou junto, teve medo de se casar.
Porque você tem trauma. Qual que é o nome do trauma? Você não teve referência de casamento que deu certo. Às vezes você está vivendo um casamento do cão, você já está quase que apanhando do seu marido, e você não reage, não pede ajuda, não liga para ninguém. Por quê? Porque você tem traumas. Eu tenho atendido pessoas que têm medo de casar. Mulheres que estão com 34, 35 anos, bem resolvidas, fizeram faculdade, já tem seu apartamento, tem seu próprio carro, mas tem muito medo de namorar, tem medo de casar, tem medo de ser mãe, porque não sabe o que vai acontecer, porque você sabe, né? Porque casamento é para a vida inteira. Que medo é esse? É o que ela assistia na casa do pai, na casa da mãe, vendo a mãe engolir muita coisa, vendo o pai vomitar muita coisa na sua mãe. Então você não teve referência de beijo, de abraço, de afeto, de carinho. Aqui no meio de nós tem gente que nunca viu o pai e a mãe beijando na boca, nunca viu ele sentado no sofá fazendo um carinho. Você nunca viu seu pai levar um café na cama, um buquê de flor. Você nunca viu romantismo. Aí você olha para aquilo e você tem medo de casar, medo de dar errado, medo de ser igual a minha mãe, medo de passar tudo que meu pai passou. Medo. Qual que é o nome disso? Trauma. Fala para quem está do seu lado: Jesus vai curar você. Quem está comigo ainda? Como é que é? Morreram. Nós estamos sob o olhar da doutora. Como é que é o nome dela? Santa Idelgarda. Deixa eu recapitular. Biologicamente o medo está em nós, para gerar prudência, para nos dar livramento. É uma resposta inconsciente biológica diante de qualquer situação de perigo. Eu citei a sacada do prédio, eu citei o volante, eu citei a assinatura de um contrato, e está tudo certo. O detalhe é que quando isso vira uma farofa, uma confusão em nós, a gente entra num desequilíbrio. Aí nesse caso, o medo que seria a nosso favor, ele passa a ser um vilão. Número 1, medo do desconhecido. Como é que resolve? Trazendo luz à consciência. Se é desconhecido, você precisa saber o que está acontecendo para o medo ir embora. Aí o medo vai embora. Segundo, medo a partir dos traumas. Como é que cura esse tipo de medo? Você reconhece que você tem, que você precisa de ajuda. Jesus cura, salva, liberta, aleluia. Mas às vezes isso está ditando padrões que você precisa de uma ajuda profissional. Quem falou isso? Uma mulher que era médica. Terceiro e último tipo de medo, segundo Santa Idelgarda: o medo como opressão maligna. Diga comigo: medo como opressão maligna. Fala para quem está do seu lado: o medo como opressão maligna. O diabo tem poder sobre a sua vida? Não. O diabo é derrotado. São João capítulo 5 diz que aquele que é de Deus o maligno não toca. Diga aleluia. Tiago capítulo 4 versículo 7 diz: resista ao demônio e ele fugirá para longe de você. Diga aleluia. O Salmo 90: se 11 mil pessoas se levantar contra mim, 10 mil vão cair para um lado, 1000 vão cair por outro, e ninguém vai me atingir, porque o Senhor é minha proteção. Diga aleluia. O diabo trabalha então com sugestão e opressão. Naquela semana que vai ter o Canção Nova Abraça Minas, que vai ter o Mundo Novo, que vai ter um evento, que vai ter um retiro, o demônio vai oprimindo você, e aí você começa a sonhar coisa ruim. Aí você tem sonhos agitados, e aí você acorda mal, porque você não dormiu bem, porque a sua cabeça está viva com aquelas cenas. Às vezes você sonha com gente morta, você sonha com gente tentando te matar, você sonha com velório, você sonha com serpente. Naquele dia você amanhece mal-humorado, porque a sua cabeça está doendo, seus olhos estão ardendo. O que é isso? É um medo que o diabo quer fazer que você aceite por causa de um sistema de opressão. Segundo Santa Idelgarda, como é que resolve esse tipo de medo? Renunciando. Você fala: eu renuncio em nome de Jesus, eu renuncio. Esse sonho não é meu, não é o que eu acredito, não é o que eu quero. Eu renuncio cada cena, cada imagem em nome de Jesus, eu renuncio. Essa dor de cabeça em nome de Jesus, eu renuncio. Eu renuncio. Você vai renunciando, vai renunciando, vai renunciando, vai renunciando e vai renunciando e vai renunciando. Exemplo número 2, na véspera de um evento, na véspera de um retiro, às vezes as crianças adoecem. Aí seu filho está com febre, você leva no médico, ele não tem nada.
Mas chorou a noite inteira, como diz o mineiro, esgoelou a noite inteira, chorou a noite inteira, e você não sabe o que está acontecendo, e isso vai criando uma tensão dentro de casa, e a gente vê que é o inimigo que está oprimindo aquela casa, porque aí a mãe não dorme, o pai não dorme, ninguém trabalha, a criança não dorme, no outro dia tem retiro, está todo mundo com a ressaca, é uma opressão maligna. O que você tem que fazer? Vai renunciando em nome de Jesus. Eu abençoo meu filho, eu abençoo essa casa, eu renuncio. Satanás, você já perdeu, em nome de Jesus. Eu lavo essa casa no teu sangue, minha Virgem Maria Imaculada, espada de São Miguel Arcanjo, Candarelabá, e você vai renunciando. Quando o retiro acaba, o grupo acaba, a reunião acaba, a febre também acaba. Não era febre, era uma opressão maligna dentro da sua casa. Como é que vence a opressão maligna? Diga para quem está do seu lado: renunciando ao mal. Moisés, o que é opressão? Eu vou tentar te explicar de outro jeito. Eu acho que essa água não me quer, agora eu também não quero ela. Segura aí para nós. Boa. Olha para mim. Imagina comigo que eu tenho um cachorro bravo. Só que esse cachorro está amarrado. Deixa eu tentar fazer um cachorro bravo. Horrível. Está parecendo o Leonildo. Eu sou o Leonildo. Eu sou o dono do cachorro, eu vejo que está rosnando, está babando, ele é bravo. Mas ele não morde. É só o jeito dele. Na igreja também tem gente assim. Só para não perder a oportunidade. Aí você bate interfone, a pessoa sempre diz assim: pode entrar, ele não morde. E aí você entra assim e fala: tem certeza que não morde? Amiga, vou não, eu tenho medo. Pode vir, ele está amarrado. E realmente ele está amarrado. Diga comigo que está amarrado. Tem espaço para você passar, diga amém. Mas o que o cachorro faz? Ele vai oprimindo você com baba, rosnando, raivoso. Ele está amarrado, diga amém. Dá para você passar, diga amém. Mas ele vai te oprimindo. E você chega e fala assim. É isso que o diabo faz. Ele pode rosnar, pode latir, pode babar, mas ele não tem acesso a você, ele já está amarrado. E Jesus já abriu um caminho para você passar. E o diabo não vai pegar você. Trazendo para o mundo espiritual, olha você no corredor. Já perdeu. Eu renuncio. É só barulho, é só baba. Você está acorrentado, você não tem poder. Olha que você não tem poder. Olha aqui. Dá até para... A opressão é o diabo querendo que você ache que ele vai encurralar você no corredor. Mas ele não vai encurralar você no corredor, porque ele está acorrentado. Ele foi acorrentado no sangue poderoso de Jesus Cristo. Pode aplaudir. Como é que resolve esse medo que vem do diabo? Renunciando. Fala para quem está do seu lado: tem que renunciar o tempo inteiro. Renuncia. Eu não estou falando para você fazer propaganda do diabo. Eu estou falando para você renunciar ao diabo. Ai, Moisés, eu estava vindo para cá, um carro me fechou. Eu senti que era o mal mesmo, né? Tá aí, você quer que eu fale o quê? Renuncia. Fala: Satanás, você perdeu. O carro me fechou, mas eu... Ufa, foi por pouco. Santo é o nome do Senhor. E você chegou e está tudo bem, e ninguém encostou no seu carro. Não faça propaganda para o mal. O mal já é derrotado, e você é mais que vencedor no sangue de Jesus Cristo. Só renuncie e toca a vida. Moisés, amanhã, segunda-feira, eu tenho um boleto gravíssimo para pagar. Você vai pagar em nome de Jesus. Se não pagar, paga na terça. Mas na terça tem juro, então paga na segunda. Mas se não tiver dinheiro, então paga na terça. Mas na terça, então paga na segunda. Queridos, eu vou fazer o quê?
Você sabe como é que resolve a opressão maligna? Você senta na mesa e despacha os problemas. Aquilo que dá para resolver hoje você resolve, aquilo que não dá você não resolve. E enquanto o demônio vai jogando na sua cara que você é isso, que você faz aquilo, você vai dizer: eu renuncio, eu renuncio, eu renuncio. É o tema da nossa pregação, Salmo 33, versículo 5. Eu invoquei o nome do Senhor e de todos os temores, abre aspas, de todos os medos, fecha aspas, me livrou o Senhor Deus. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Quem está ensinando tudo isso para nós? Idelgada com H, hein? Ótimo nome para quem estiver grávida. Idelgada com H. Fala para quem está do seu lado. Idelgada. Bom nome, bom nome. Bom nome. Ótimo nome. Quais os tipos de medo que ela falou? O desconhecido, o traumático e o maligno. Eu quero concluir para a gente rezar um pouco e dizer que o contrário de medo, o antônimo de medo, não é falta de medo, é coragem. Eu estudo Bíblia há 30 anos e eu descobri que tem 365 vezes na Bíblia que diz que não temas, não temais, não tenhais medo. O medo, o temor, no sentido de medo, que é o nosso assunto de hoje, ele aparece 365 vezes na Bíblia. Todo dia tem uma coisa querendo nos bloquear. Mas também tem na Bíblia 365 vezes a palavra coragem, coragem, eu estou contigo, coragem, coragem, eu te livro, coragem, coragem. O contrário de medo não é perder o medo, é mesmo com medo aplicar a coragem. O termômetro do medo é você ter coragem de fazer mesmo quando o medo vem. Os personagens bíblicos também tinham medo. Você acha que Abraão não tinha medo de largar tudo já idoso, pegar sua mulher Sara e ir para o deserto, por uma terra que ele não sabe onde é? Ele teve medo, mas ele foi. O nome disso é coragem. Você acha que Moisés não teve medo de largar a sua esposa e 2 filhos e andar mais de 500 quilômetros para poder salvar o povo do Egito e levar para a terra prometida? É claro que teve medo, mas ele teve coragem de começar. Então, às vezes, mesmo com medo, você precisa ter coragem de dar o passo. Vai lá e compra, vai lá e assina, vai lá e toma decisão, vai lá e marca o casamento. Você precisa aplicar doses de coragem na sua vida pastoral, na sua vida paroquial. Mesmo com medo você vai, mesmo com medo você vai. Todas as pessoas que um dia foram, também tiveram medo e acharam o termômetro do medo na aplicação da virtude da coragem. Por isso a ordem do Senhor para nós nessa manhã é: não tenhais medo e receba coragem. Toque em quem está do seu lado e diga: coragem, 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 coragem. Toca, toca, toca e diz: quem está atrás, quem está na frente, quem está do lado: coragem, 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 coragem. Bate no seu peito e fala: eu estou entendendo tudo que você está falando, Moisés. A partir de hoje eu serei a pessoa mais corajosa do estado de Minas Gerais. Não, foi horrível, foi muito horrível. Diga comigo: a partir de hoje eu serei a pessoa mais corajosa do estado de Minas Gerais. Significa que você vai perder o medo? Você vai achar o termômetro do medo na aplicação da coragem. Fica de pé, dá um abraço quem está do seu lado e fala: tamo junto, é nós, vamos para cima, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Abraça quem está na esquerda, abraça quem está na direita. Vem cá, meninos, para a gente rezar, ministrar, cantar. Levante seus braços bem alto. Diga comigo: Senhor Jesus, pela intercessão de Santa Idelgarda, pela intercessão de Santa Idelgarda, a doutora da Igreja Católica, eu renuncio agora ao desequilíbrio do medo, aplicando doses de coragem.
ao medo do desconhecido, ao medo do desconhecido, ao medo originário dos traumas e ao medo como obra maligna. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos. Hoje eu declaro a minha libertação. Hoje eu declaro a minha No nome libertação. poderoso de Jesus. No nome poderoso de O Jesus. sangue de Jesus tira o meu medo. O sangue de Jesus. A tira o vitória meu da medo. cruz me liberta do medo. A vitória da cruz me liberta. A mãe do de medo. Jesus me abraça agora. A mãe de Jesus me abraça agora. São Miguel está aqui agora. São Miguel está aqui E eu não agora. quero mais ter medo. E eu não quero mais. Eu não quero ter mais medo. paralisar minha vida. Eu não quero paralisar. Eu não minha quero vida. mais dar volta em círculo. Eu não quero mais dar volta em Eu não si. quero mais patinar nas minhas decisões. Eu não quero mais patinar nas minhas decisões. Eu não tenho medo do diabo. Eu não tenho medo. Eu não do tenho diabo. medo do inferno. Eu não tenho medo. Eu do não tenho inferno. medo de Deus. Eu não tenho medo. Eu não de tenho Deus. medo das pessoas. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de mim mesmo. Eu não tenho medo de mim. Eu temo o Senhor dos Exércitos. Eu temo o Senhor. dos Ele Exércitos. me livrou Ele me livrou de todos os temores. de todos os temores.